Ah, que bom ver um monte de carinha conhecida e outras carinhas não tão conhecidas entrando aqui. Esperar o pessoal entrando. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Eu entrei 1 minutinho, 2 minutinhos antes e agora eu vou dar mais um tempo porque tá dando às 7 horas agora. Saudades de você também, Sidoca. Boa noite. Ai, obrigada, amiga. É sempre bom ouvir um elogio, Cidinha. Boa noite, Paula. Muito bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Eu confesso que esses últimos dias eu fiquei refletindo e eu percebi que eu gosto mais. Gosto não, me sinto mais à vontade para falar com uma plateia pessoalmente do que olhando para o celular, eu confesso. Mas eu fico um pouco sem jeito aqui para o celular, mas eu tô aqui, tô tentando, tá, gente? Tô buscando aí quebrar essa barreira, tá? É muito bom ter vocês aqui comigo e hoje com a Fernanda Uliana, que é a minha convidada para essa noite. A Fer é uma profissional que eu admiro muito e estudiosa, competente, dedicada. Acho que assim, é uma pessoa que realmente eu admiro, gosto muito e admiro muito. E então por isso que, né, que aí foi feito esse alinhamento de fazer essa live aqui hoje para vocês, tá? E além, lógico, de todas essas questões pessoais, a Fernanda também é uma pessoa que eu gosto demais. Ela é uma fofa, uma querida, quem conhece sabe disso. Então, Fer, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu vou fazer o convite agora para ela. Fer, você já me mandou aqui a solicitação? Responde aqui, por favor, Fer. Aí, legal. Acho que agora tá entrando, aguardando. Já enviei o convite para você, Fer. Opa, que eu fiz alguma coisa que eu acho que eu troquei aqui Você tá parecendo branca agora pra mim. Então, eu tô vendo, Fer. Deixa eu ver. Deixa eu ver como que eu desviro. Ah, já achei. Pronto. Marinheira como que é? De primeira viagem. Aí, voltou. O pessoal já tá mandando aqui. A tua tela tá branca. Fer, boa noite! Boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra fazer uma live com você. Confesso que eu também não estou muito confortável aqui falando para o celular. E pelo menos eu tô falando para você, né? E mais para um monte de gente que a gente não consegue ver a carinha. Com certeza. A gente vai tocar como um bate-papo, né, Fer? Obrigada pelo convite. Então, hoje, gente, a gente vai falar de um bate-papo, né? Do nosso tema aí, alimentação. E vamos lá, a gente vai falar bastante, né, sobre esse tema. E aí, se vocês forem tendo dúvidas, né, vão mandando, que se a gente não conseguir responder todas agora, no final a gente tenta responder, pelo menos as que já mandaram pra gente antes, né? Uhum. Já entrei falando, Márcia, cortei. Pode. Ô, Fer, se apresenta primeiro, por favor. Tá. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista, amo a minha profissão. Quem me conhece, quem é meu paciente sabe disso.
Eu atendo em consultório já tem 10 anos e eu tenho pós em nutrição clínica, em nutrição funcional e fitoterapia. Gosto bastante de trabalhar com fitoterapia e eu acho que através da alimentação eu acho que é um dos grandes investimentos que a gente pode fazer, né, na nossa saúde, porque a gente vai envelhecer e a gente precisa chegar lá na frente bem. Então, eu acho que a alimentação... Márcia, ficou branca, voltou. Eu não sei por quê, mas ok. Ok. Então, assim, eu acho que a alimentação é um grande investimento, a gente precisa ter uma relação boa com a alimentação, porque a gente vai comer a vida inteira. Então, eu gosto muito de estudar sobre isso. E, enfim, amo o meu trabalho e espero poder trazer um pouquinho de conhecimento para vocês hoje e ajudar, né, nessa parte de controle mais das emoções, que eu acho que está bem difícil para todo mundo, né? Eu vi uma frase, né, no Instagram esses dias que fala assim: está todo mundo surtando em graus diferentes, algumas pessoas mais, outras menos. Então, vamos ver se com a alimentação a gente consegue trazer um pouquinho mais de conforto emocional para as pessoas nessa fase difícil, né? Com certeza. Hoje eu queria até lembrar certinho uma analogia que uma paciente minha fez e eu achei muito interessante. Eu acho que ela está até aqui online agora. Ela falou alguma coisa assim, que tá todo mundo, de alguma forma, no barco e o barco tá balançando. No meio da tempestade, né? É a tempestade. Tá todo mundo meio, de alguma forma, tenso, angustiado, no meio de incertezas, cada um lidando de uma maneira. Então, acho que realmente é um momento para a gente discutir isso, pensar a respeito e tentar trazer aí maneiras de aliviar isso, né, Fer? E sem dúvidas, a alimentação agora, unindo aí a questão da saúde mental, é algo bem importante, porque a comida, a gente fica mais ocioso muitas vezes, fica mais em casa, a geladeira tá próxima. Eu mesma comentei hoje com a Fer que eu engordei nessa quarentena, que a gente já não... Eu não estou indo na academia, não faço o aeróbico, acaba a comida estando mais disponível ali. Então, vamos cuidar, vamos discutir, vamos tentar melhorar isso, né, Fer? Isso aí. Gente, assim, nós tivemos aí algumas perguntas, bastante perguntas até que chegaram para a gente desde ontem, quando a gente colocou a caixinha, enfim, ou mesmo por direct. E eu e a Fer gostaríamos aí, na verdade, de ir introduzindo algumas outras questões, né, Fer, que a gente acha importante trazer também. E mais ao final hoje da live a gente vai entrar para as questões. A gente pretende não fazer uma live muito longa, tá? Porque a gente acredita que uma live de 1 hora fica meio cansativa. Então, em torno de 30 minutos a 40 minutos. Vamos sentindo conforme for indo, ok? Vamos nessa, Fer? Tá, vamos lá. Bom, a gente estava falando um pouco, né, sobre os principais hormônios aí envolvidos né, com o bem-estar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, Fer, e eu vou complementando aí no que diz respeito à parte cognitivo-comportamental. Combinado. Pode me interrompendo e complementando, né, com informações para o pessoal. Gente, então assim, a gente tem 4 hormônios que são conhecidos como os hormônios da felicidade, que é a serotonina, que eu acho que é o mais conhecido, né, assim, pelas pessoas, serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Então, assim, esses hormônios, eles estão ligados com o nosso bem-estar, com a nossa sensação de recompensa. Se a gente não produz a quantidade adequada desses hormônios, a gente acaba procurando essa sensação de bem-estar em outras coisas, em outras fontes, que pode ser desde comer doce, comer fast food, porque a combinação gordura e carboidrato, ela traz bastante prazer, né, para o nosso paladar. Bebida alcoólica, ou pessoas que já usaram drogas ou que têm uma tendência, né, acabam indo mais para elas, desde drogas como álcool, né, cigarro, quanto as ilícitas, né? A falta de serotonina, que eu acho que é o hormônio
que as pessoas mais conhecem, ela está muito ligada à depressão. Então, não tem os medicamentos para depressão, que são inibidores de recaptação de serotonina. Então, serotonina ela está ligada ao nosso bem-estar e a falta dela, a gente acaba tendo sintomas depressivos. A dopamina, ela está mais ligada a metas, a motivação. Sabe quando a gente tem aquela dificuldade para calçar o tênis e fazer um exercício? Que eu falo que é a parte mais difícil, mas quando termina de fazer o exercício, dá aquela sensação boa, aquela paz. Isso é dopamina, é meta cumprida, né? E acaba motivando a gente a traçar outras metas, né? A ocitocina é o hormônio do amor, é aquele que traz segurança pra gente. E a endorfina, esse hormônio, ela é como se fosse, ela dá uma sensação de analgesia pra gente. Então aí, já fazendo um link com pessoas que têm fibromialgia, que são poliqueixosos, que têm muitas dores. Então, esses são os principais hormônios que estão ligados com o nosso bem-estar mental. Uhum, perfeito. Você falando agora, eu lembrei, né, que é uma coisa que eu acho que assim é bem interessante para quem tem ansiedade, né, uma pessoa que é um pouco mais ansiosa, como eu estava um pouco ansiosa, um pouco muito, essa Eu não live. vou falar assim, que gente, aqui casinho, Eu que eu vou falar para vocês depois do que é, porque a nós vamos ansiedade... chegar lá, né, Fê? Eu fui agora e pedi para as minhas filhas me darem um abraço apertado. Por quê? Ótimo. Porque é um Ocitocina, estímulo à ocitocina e eu gostaria disso nesse que é o momento, do porque amor. essa coisa do acolhedor, né? Do amor, é o hormônio do amor, né, Fer? E esse hormônio do amor traz pra gente aquela segurança ali, né? E é com um Nesse toque momento que que a a gente gente se libera. sente mais ansioso. Hã? E é com um toque que a gente libera. Então, O assim, quando for toque. dar um abraço, é aquele abraço de pelo menos 30 segundos, aquele abraço gostoso, sem pressa de soltar. Uhum, Isso faz bem. Para todo mundo. uhum. Para todo mundo. Com É. certeza. Fê, por onde, falando um pouquinho mais, na verdade, acho que isso tem relação também com as minhas questões, mas vamos juntas, tá? É uma das questões que nós colocamos aqui. Por onde começamos a cuidar da nossa saúde mental? Onde esses hormônios são produzidos? Uma boa parte desses hormônios, eles são produzidos no nosso intestino. Pelas bactérias que moram lá, pela nossa microbiota. Antigamente, a gente falava flora intestinal. Hoje em dia, microbiota, mas é a mesma coisa, tá? Então, são as bactérias que moram lá no nosso intestino. Sabe aquela frase que fala, o intestino é o segundo cérebro? E é por aí, gente. Quando a gente não tem um intestino que funciona legal, a gente fica enfesada. Literalmente. Então, a gente fica irritada, isso compromete o humor, concentração. As mulheres acabam sofrendo um pouco mais com isso, né? Principalmente em viagem, que não gosta de fazer o número 2 fora de casa. E aí fica aquela irritação em viagem, né? Então a gente começa. O primeiro passo para a gente cuidar do nosso mental é cuidar do nosso intestino. Então, o que a gente precisa para cuidar do nosso intestino? Primeira coisa é água, né, gente? Eu acho que isso, tô chovendo no molhado aí para todo mundo. Então, o primeiro passo é água. E a gente precisa cuidar dessas bactérias. A gente precisa dar alimentos bons para essas bactérias e evitar o que mata essas bactérias boas e alimenta as bactérias ruins. Quando a gente tem esse desequilíbrio na nossa microbiota, que a gente fala que é uma desbiose intestinal, isso altera também os sintomas digestivos, mas isso começa a alterar também o nosso mental. Então, quais são os principais alimentos que ajudam a manter essa microbiota saudável? Então, a gente cuidar desse intestino. Fibra, então, onde a gente encontra fibra, gente? Fruta, verdura, legume. Comer com casca quando der, né? Quando for possível. Evitar cozinhar demais os alimentos. Então, cozinha para ele ficar numa textura al dente, ou de preferência cru mesmo. E tem outros alimentos que também são bem ricos em fibras. Então, a farinha de banana verde, a biomassa,
psyllium, aveia, chia. Aqui a Cida falando que tá tudo interligado. Gente, o corpo é uma máquina muito complexa. Eu falo que, assim, imagina uma engrenagem, né, muito complicada. E se uma parte dessa engrenagem não está funcionando bem, é questão de tempo para começar a atingir do restante, né? Então, principalmente pensando no mental, é intestino. Ele tá, olha, é uma parte boa dessa engrenagem, é uma parte. Então, voltando, além das mais fibras, as fibras elas alimentam essas bactérias boas, a gente pode consumir também essas bactérias através do kefir, tem o kefir de água, de leite, o kombucha ou kombucha, os dois nomes estão certos, ou a gente pode até suplementar esses probióticos dependendo do caso. E quais são os alimentos que a gente precisa evitar, porque eles matam as bactérias boas do intestino? Principalmente, gente, já começa a pensar no dia de você. Adoçante, refrigerante, tanto faz se é normal, se é água disfarçada ali, água aromatizada, mas é refri, né? E então refrigerante, adoçante, glutamato monossódico, que está em todos os produtos industrializados, então esses temperinhos industrializados, embutidos, enlatados, essas comidas prontas congeladas, assim, de grandes redes. Não estou falando daquela pessoa que faz a marmita em casa e congela, mas essas comidas, né, em geral, lasanha congelada, essas coisas também tem bastante glutamato monossódico, e os embutidos, que as pessoas consomem demais. Peito de peru, mortadela, salame, né? Acaba tendo bastante glutamato monossódico. Quando a gente come carne vermelha em excesso, ou muito açúcar, ou muito glúten, isso também colabora para ter um desequilíbrio nessa microbiota intestinal. Então, que nem a gente aqui, né, Má? A gente mora no interior. Aqui é muito comum, fora da quarentena, né? Mas é muito comum as pessoas fazerem no final de semana churrasco com bebida alcoólica, e aí nesse churrasco vai sal, linguiça, enfim. Então, assim, a gente acaba comendo muita carne vermelha hoje em dia. Uhum. Então, isso também pode piorar a qualidade das bactérias que a gente tem no intestino, né? E aí, assim, tem alguns alimentos mais específicos que a gente também pode comer pensando na produção desses hormônios. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia ou que tem muitas dores. Então, assim, a gente tem alguns alimentos que ajudam a liberar mais endorfina. Então, por exemplo, chocolate, pimenta, é a pimenta que arde mesmo, não é a pimenta biquinho e não é a pimenta do reino, é a pimenta vermelha mesmo. Aveia, alface, tem muitas pessoas que falam que comem alface e ficam depois muito tranquilas, que dá até um soninho. Você já ouviu isso, Má? Eu já ouvi. Do Eu já ouvi alface. falar, inclusive, é engraçado, né? Mas já ouvi falar de chá de alface. Quando minha Olha, filha era pequena, tinha gente que falava, faz chá de alface para ver se ela dorme melhor. olha, Isso eu já ouvi falar eu isso. não tinha ouvido. Mas tem gente que Minha faz mãe até tá de aqui, não sei não se jeito. não foi minha mãe que me falou. Mãe, responde aí. Alguém me falou isso, eu não tô Olha, recordando. Mas é o por conta chá de dessa fibra, né, alface, eu não... Fê? Esses alimentos, eles acabam tendo uma combinação de substâncias que ajudam a liberar também, né, esse Uhum. hormônio. E a semente de abóbora de girassol também tem isso. A semente de abóbora de girassol eram umas sementes assim que elas estavam meio escondidas, esquecidas, mas nos últimos anos tem se estudado muito o efeito delas na produção desses hormônios, na melhora de libido, controle de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, gente, já começa, pega um papel, caneta, já começa a anotar aí os alimentos para vocês comprarem, né? A próxima vez Muito que bem vocês forem lembrado. no mercado. E também vão anotando as coisas para não comer, né? Lembrei que eu falei do refri, adoçante, tem bastante informação.
Depois, se vocês até quiserem, eu posso fazer essas listinhas desses alimentos e Hum. coloco ou no post ou nos stories, para ficar mais fácil para vocês darem um print, né? Porque às vezes não dá tempo de escrever conforme a gente vai falando. E pensando nas pessoas que estão muito ansiosas, que eu acho que é a maioria, né? E que tem depressão, a gente precisa caprichar naqueles alimentos que ajudam a liberar serotonina, que foi até uma das dúvidas, né, que mandaram pra gente. Quais são os alimentos que vão ajudar a liberar serotonina? Na verdade, a produção da serotonina, a gente precisa de uma combinação de nutrientes. Então, desde magnésio, ácido fólico, vitamina B6, alimentos com triptofano. Então, eu vou falar, olha lá, o talo do alface para fazer o chá de alface. Foi a sua mãe? Foi. Deu. Olha lá, vou fazer. Aí eu conto depois pra você. E mais uma pessoa falou aqui do talo da alface também, a Adriana também Foi. comentou. Ai, tem hora que eu falo, gente, aí falar já junta a ansiedade, o nervoso da gente e ler, então tem hora que passa algum comentário que eu acabo não lendo. Depois a gente puxa, eu vou puxando tudo, Fer, para não ir te interrompendo agora, aí você vai falando um pouco mais. Mesmo se a gente tiver que voltar, às vezes, em alguma coisa. Beleza. Então, quais alimentos que ajudam a liberar serotonina? Então, que tem algum desses nutrientes que vão ajudar na produção de serotonina. Então, a gente tem a semente de abóbora e girassol, que tá aí super bacana pra gente usar, dá pra usar todo dia, dá pra colocar na salada pra dar aquele Isso croque. que eu ia falar. Eu ponho na salada, eu deixo junto com o meu galeteiro ali e vai para salada. Chia ou semente de abóbora, sempre coloco alguma coisinha ali Umas junto. sementinhas, né? Isso é Ou muito girassol. ou até pra fazer com ovo mexido de manhã. Fica bem gostoso. A Cláudia tá comentando aqui que a alface abaixa a pressão dela. Olha só, pode ser. Eu não conhecia, não Gente, sabia. eu costumo falar o seguinte: o corpo, ele fala, e a gente precisa prestar atenção nele, né? Ele vai falar através de sinais, de sintomas, né, de sensações. Então, a gente precisa prestar atenção no nosso corpo. Se a gente come um determinado alimento e esse alimento dá algum sintoma que não é bom, atrapalha seu sono, te dá desconforto, enfim, evite. Procure outros alimentos. Graças a Deus a gente tem muita fruta, verdura, legume que dá pra gente variar. Tem pessoas que se queixam da berinjela, por exemplo, que começam a ter coceira. Então, assim, gente, se o alimento não caiu bem, evita, tá bom? Se o corpo não aceita bem aquele alimento, a gente evita. E tudo bem, tá? Eu vou trazer mais pontos aqui para vocês. Então, as sementinhas, voltando lá na serotonina, as castanhas em geral. Eu acho que os mais famosos são banana, aveia e canela, né? É uma combinação boa de nutrientes. Leite quentinho com canela também ajuda a liberar serotonina. Tem algumas pessoas que têm o hábito de tomar à noite leite aquecido com canela. O legal, assim, de você colocar a canela é que você não precisa adoçar. Mas pode usar o mel também, que o mel também vai ajudar na produção de serotonina. Ah, que interessante, eu não sabia. Queijo, ovo, germe de trigo, batata, as folhas verdes escuras, elas têm bastante magnésio, então também ajuda até a relaxar a musculatura, o magnésio, que também tem outros alimentos que eu fui falando para vocês. Então, assim, esses são alimentos muito bacanas que a gente pode distribuir desde o café da manhã até a noite, seja num suco, num omelete, numa salada, né? E a gente pode ir consumindo ao longo do dia todo. Não precisa ser necessariamente à noite, mas pode deixar ao longo do dia, mas especialmente tentar deixar à noite para liberar um pouco de serotonina, a gente ficar mais calminho. À noite, o horário que normalmente, fim de tarde, à noite, né? Fim de tarde, depois que o cortisol começa a baixar, que é normal isso no nosso corpo, a gente acaba tendo um descontrole maior, uma vontade de comer a geladeira inteira. Então, é um horário bacana para a gente começar, se ainda não comeu ao longo do dia, para começar a fazer refeições com esses alimentos para ajudar a controlar esse impacto aí no furacão
da geladeira Uhum. nessa noite. Eu acho que é o pior, né? Né? Todo mundo, Ah, com olha. certeza, com certeza. No meu caso é. Eu acho que de todo mundo. Enquanto a gente está trabalhando durante o dia, até que vai bem, né? É, é. Mas à noite, a hora que relaxa, o nível de cortisol também já vai baixando. Então aí vai dando aquela vontade de atacar a geladeira. Ô, Fê, tem uma pergunta ainda que tem a ver agora com esse momento. A Cida falou: amo oleaginosas, posso comer todos os dias? Pode. A questão é a quantidade. Porque, assim, como as castanhas, elas acabam tendo bastante gordura, se a gente comer bastante, elas acabam tendo uma quantidade grande de calorias. Então, isso pode impactar no seu peso. Então, é aquele punhadinho, né? O que que é um punhadinho? Uma xícara de café, mais ou menos, de castanhas todas. E aí você pode também colocar mais sementes, como a semente de girassol, a semente de abóbora descascada, tá, gente? Né? Quebrar dente agora na quarentena é meio complicado. Então tem as outras, a gente acha fácil comprar essas castanhas descascadas, né? Então pode ser uma xicrinha de café, que é uma média de recomendação geral, né? Das castanhas, mais essas sementes. Então, mais gergelim, a semente de abóbora, semente de sol, de linhaça, chia, e pode comer a mais. Mas tentar não passar demais, até porque assim, a gente não precisa de tanto, né? Ali já vai ter uma boa quantidade de vitamina E, de selênio, de zinco. É mais importante a gente comer uma pequena quantidade todos os dias do que chegar um dia, comer um monte e nos outros dias não ter nada. Entendeu? Então, aquele pouquinho e sempre. Uhum. A Cidinha até falou aqui, ó, xícara de café está ótimo. E acho que é esse punhado, né? Eu Isso. viajei com a Cidinha, a gente foi para um congresso o ano passado juntas e eu vi que ela realmente, pensa numa pessoa que segue assim, ó, os punhadinhos dela certinho, ela leva, Nada. no consultório dela tem, é tudo assim. Oh, Realmente ajuda, não só a saúde física, então, como nós vimos aqui, como a saúde mental também, né? Através do estímulo aos hormônios. com certeza. A Dani Ô me mandou Fê, aqui que a semente com e sem pele. Ó, gente, a diferença da semente de boa. abóbora, da semente de girassol com aquela casquinha dura, o mais nutritivo mesmo do grão vai estar ali dentro, dela descascada. Aquela capinha que tem ali fora são fibras. Só que assim, é duro pra gente mastigar. Eu já ouvi alguns casos de pessoas que lascaram a pontinha do dente, enfim, que não deu muito bem com a casca. Então, assim, como o nutritivo mesmo que a gente vai, que é o nosso objetivo, né? Tá dentro dela descascada, não tem necessidade de comprar com casca. Vocês podem comprar ela já descascada, que eu acho mais macia, né, pra gente mastigar. E costuma ir super bem. Uhum. Legal. Fer, a obesidade pode interferir na saúde mental? Pode. Gente, assim, a obesidade, ela gera uma série de alterações no nosso corpo. E isso pode comprometer também a produção desses hormônios. Então, como é um desequilíbrio geral, isso pode também desequilibrar a parte mental. E assim, o excesso de peso, ele nunca vem sozinho, né? Ele é questão de tempo virem outras doenças aí associadas. Então, assim, dependendo dessas outras doenças, o baque emocional que isso pode gerar aí para a pessoa, então, pode acabar aumentando a chance de uma depressão, enfim, crises de ansiedade. Então, o ideal é a gente tentar manter um peso saudável mesmo e ao longo da vida toda. Legal. Ok. Ah, o sono também depende de um bom intestino, né, Fer? Como o sono pode afetar a nossa saúde mental? Olha, gente, a gente precisa ter um sono reparador. Até mandaram, acho que foi a Rita mandou aí uma pergunta, né? O que comer para ajudar no sono? Vamos falar do sono. Não tem como falar de mental, né? De controle dessa ansiedade sem falar do sono. Quando a gente precisa ter um sono reparador, o que é esse sono reparador? É aquele sono que a gente acorda no outro dia
e a gente se sente disposta, descansada, né? Algumas pessoas precisam só de 6 horas de sono e já acordam bem. Outras pessoas precisam de mais horas, então 7, 8 horas. Eu, por exemplo, sou a que preciso dormir 8, mas contadinho no relógio, porque senão eu fico mal no outro dia, né? Então, a gente precisa, é super importante ter esse sono reparador. Muitas pessoas falam, elas acabam se queixando assim, nossa, eu já dormi 8 horas, eu acordei e eu precisava dormir mais umas 6 horas, de tão cansada que eu tô. Então, quer dizer, essa pessoa, ela ficou deitada, mas ela não teve aquele sono reparador. Quando a gente dorme, eu falo que é como se fosse um reset na máquina, né? Então, assim, a gente tem uma autorregulação do nosso metabolismo. E quando a gente, por algum motivo, não tem essa autorregulação que era para acontecer todas as noites, isso acaba deixando a gente mais irritado. Olha lá, ali, 9 horas. Ganhou de mim, hein, Li? Quando a gente não tem esse sono reparador, no outro dia a gente tem uma chance muito grande de ficar mais irritada, mal-humorada, tem prejuízo na nossa memória. Então, pensando em concurseiros, pessoas que estudam bastante, que tem um volume grande, né, de coisa para estudar, precisa dormir bem, né? E esse sono ruim, isso pode gerar até um descontrole na nossa alimentação e pode até mudar as nossas preferências alimentares. Comecem a reparar aquela noite que foi ruim, ou porque tem filho pequeno em casa e chorou muito, não dormiu direito à noite. E repara no outro dia, a gente tem vontade de comer coisas mais calóricas. Comecem a reparar em vocês. A nossa preferência alimentar acaba mudando. Então, se eu não tenho um sono bom, o dia seguinte a tendência é ser um dia também não muito bom. E o hormônio do sono é a melatonina. A melatonina, muita gente até suplementa, mas assim, os adultos, a gente produz melatonina. Quer dizer, era para a gente produzir, né? Em alguns casos, as pessoas acabam não produzindo a quantidade necessária. Os idosos já têm uma produção mais baixa. Então, nessa população é que seria, assim, mais necessário uma suplementação de melatonina. Mas a ideia é que a gente produz. A melatonina, além de ajudar no sono, ela também tem um efeito de reparação, de regeneração celular. Então, ela acaba ajudando até a prevenir câncer, né? Tem vários estudos que estão relacionando o uso de melatonina com a prevenção de vários tipos de câncer. Mas é por conta dessa regeneração celular que esse hormônio faz, né? E a melatonina é um hormônio que ela dá regra, ela dá ritmo para o nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico, né? Que é muito estudado, enfim, desde a medicina tradicional chinesa, né? Que é uma medicina aí milenar, se fala do ciclo circadiano. Na nossa medicina ocidental, ela já foi bem estudada. Então, hoje a gente sabe da importância de ter esse ciclo circadiano funcionando em dia. Então, é fazer cocô todo dia no mesmo horário, tentar ter as nossas refeições no mesmo horário, isso tudo, dormir no mesmo horário. Então, né, mesmo final de semana, tentar manter aquela rotina. Isso vai ajudar a manter esse ciclo circadiano funcionando. Olha, a doutora Clícia falou que a partir de 15 anos a produção de melatonina começa a cair. Nossa, gente, então... Ai, a gente tá perdido, né? Tem mais é que cuidar mesmo do sono e tentar ter esse sono bom, né? Pra gente tentar produzir o máximo que que pro conseguir. idoso despenca, né? Ele não cai. Melatonina baixa. Inclusive, então, assim, dizem que o ideal nem é a gente suplementar nessa fase, por exemplo, na nossa faixa etária. Realmente entrar, por exemplo, com uma questão de suplementação um pouco quando realmente o organismo da gente já não está mais em produção. É isso, Fer? Mas assim, eu acho que cada corpo funciona de um jeito, né? A gente vê pessoas muito jovens, já com deficiência de vários nutrientes, e aí já com desequilíbrio hormonal. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Assim como tem pessoas mais velhas
que, nossa, toma um pouco suplemento, sabe? Então, eu acho que precisa ter uma avaliação mesmo, assim, com o médico, para ver esses níveis hormonais, como é que estão, fazer essa avaliação clínica mesmo da pessoa, quais são os sintomas, o que ela sente, se ela tá bem. E com nutricionista também. Então, sempre avaliação médica, a parte nutricional, fazer exercício físico. E cada caso é um caso. Então, assim, é avaliar mesmo. Tem pessoas bem jovens que precisam de melatonina, por exemplo, pilotos de avião. Cada hora eles estão num lugar, então assim, é muito difícil para eles manterem, né, esse ritmo. Então, Não assim, tem rotina mesmo, né? então assim, mesmo jovens, talvez eles precisem. Então, precisa sempre de um olhar aí de um profissional para ter um olhar mais crítico e analisar o que precisa, né? Nem todo mundo precisa tomar tudo, gente, porque senão começa uma onda, né? Todo mundo tomando melatonina, ômega 3, né? Tem coisas que, lógico, que não vão fazer mal a gente tomar, mas tem coisas que são desnecessárias, que talvez a gente nem precisasse disso agora, né? E outras que a gente precisaria, se a gente tivesse avaliação de um profissional bom, capacitado, a gente deixa de tomar. Então, sempre ter acompanhamento, né? Investir na Trabalho saúde. individualizado, né? Vale até ressaltar, todas essas dicas são super importantes, mas nada como realmente um acompanhamento, como, né, esse trabalho individualizado. Porque assim, aqui eu tô falando de alimentos no geral, só que pode ser que, dependendo da pessoa, do histórico dela, dos sintomas dela, não seja bacana, né? Então, por exemplo, a pessoa que come um alface e passa mal, cara, não é legal para ela. Então, né, esse ajuste fino é legal vocês fazerem com o nutricionista de vocês, tá bom? Para fazer uma coisa, né, mais personalizada mesmo, né? A tendência é agora a gente cuidar cada vez mais da nossa saúde, porque a gente tá vendo que a gente, né, tá ficando velhinho e precisa ficar um velhinho bom, né, assim, com saúde. Então, Ô, Fê, olha essa... Desculpa, te interrompi. Essa pergunta aqui, vitamina D. Porque nunca se falou tanto sobre vitamina D como nos tempos atuais de quarentena, né? É verdade. Gente, a vitamina D, assim, ela está sendo muito estudada, ela é considerada até um hormônio, né? Não é vitamina, né? assim, Tem esse nome vitamina, mas na verdade é um hormônio, é hormônio D. Eu acho que, assim, é a grande vitamina, sabe, do momento, porque os estudos não param e ela tem, assim, cara, tem muita coisa boa. Então, não é também para todo mundo sair tomando um balde, né, de vitamina D. Mas, assim, dosem a vitamina D de vocês, deve fazer parte dos exames de rotina e ajustar, deixar em quantidades ideais para vocês. E aí, cada caso é um caso. Pessoas que têm doenças, que têm uma imunidade, né, um pouco mais comprometida, podem precisar de níveis, né, diferenciados. Mas, assim, é uma vitamina que não dá para passar batido no check-up ali anual sem fazer ela. Eu acho que do mesmo jeito que a gente precisa dosar uma glicemia, um triglicérides, um colesterol, a gente precisa também ver como é que como é que estão esses níveis de vitamina D. Perfeito. Fantástico. Ajuda em tudo. Bem gente. lembrado. E continuando lá do sono, né, que a gente estava falando da melatonina, para a gente produzir a melatonina, a gente precisa de serotonina. Então, assim, imagina uma pessoa que só come tranqueira, industrializado, um monte de refrigerante, um monte de adoçante, não come os alimentos que alimentam, né, deixam a nossa microbiota bacana, que é muito comum, né? Tudo isso que eu falei até agora, né? A gente tem várias pessoas na cabeça. Então, assim, a produção de serotonina delas é muito prejudicada. E aí, a gente precisa dessa serotonina para conseguir formar melatonina. Então, sem o intestino bom, né, eu não consigo produzir. A melatonina, a maior parte dela é produzida no nosso cérebro, mas eu uso essa serotonina como substrato também para produzir melatonina. Ou seja, gente, cuidar do intestino é o maior investimento que uma pessoa pode fazer, né? Então, é esse daí o caminho. E tem algumas dicas que a gente pode
também fazer que podem prejudicar o nosso sono. Por exemplo, pessoas que jantam muito tarde e aí deita para dormir. Normalmente o sono não é bom. Ou comem comida pesada, tipo, pedem lanche, pizza. Gente, o ideal, se for comer tranqueira, o ideal era a gente comer na hora do almoço, porque eu tenho o resto do dia para digerir isso daí, que não é fácil. Então, assim, comer comida muito pesada à noite, churrasco, pizza, lanche, isso pode prejudicar também a qualidade desse sono. Ou as pessoas que também têm problemas digestivos, né? Então, assim, mesmo jantando 2 horas antes de dormir, quando elas têm uma dificuldade nessa digestão, também pode atrapalhar o sono. Então, isso precisa ser ajustado. É aquele jantar cedo, sabe? O ideal, lindo, seria jantar até 7 horas da noite e depois já ficar em jejum, ou comer uma fruta, tomar um chazinho, para não interferir na qualidade desse sono, né, à noite. E evitar os alimentos que atrapalham o sono, que excitam. Café, gente, é uma coisa assim muito controversa. Por quê? Dependendo se você é metabolizador lento ou rápido para café, isso a gente consegue saber em teste genético. Tem gente que toma café, deita e dorme numa boa. Eu, muito provavelmente, sou metabolizadora lenta. Porque eu tomo café, se eu tomar depois das 3 da tarde, esquece, porque eu não vou dormir. Jura? 3 da tarde? Eu me Não dá. permito até umas 5. Assim, cappuccino, coisa que vai café, chá verde, Sim. antes, não dá. Para mim, não dá depois das 3 da tarde. Mas quem tem polimorfismo, metaboliza isso daí rápido, dá para tomar até um cafezinho mais tarde. Mas a tendência é que, assim, a cafeína, ela mexe com o nosso sistema nervoso central. E então, assim, o ideal é a gente evitar mesmo à noite. Isso pode deixar um sono mais agitado. Chá mate, chá verde, bebida alcoólica, ela aparentemente dá uma relaxada, né? Muita gente toma um tetezinho à noite, eu falo que é o tetezinho de adulta, tomar o vinho, a cervejinha, né? Para dar aquela relaxada. Mas isso pode atrapalhar também o sono. Tá? Então, tentar evitar esses alimentos. O chocolate, ele é muito pessoal. Tem pessoas que comem o chocolate, como ele ajuda a liberar serotonina, dorme melhor, e outras pessoas ficam elétricas. Então, aí vai muito de cada um, tá bom? De novo, de cada um, né? É muito individual, sempre né? isso. Assim, tem o que a maioria responde, aquilo ali. Mas sempre vão ter exceções, né? E tudo bem. Né? E à noite, gente, para ajudar a dormir, a gente pode, primeiro, fazer coisas que relaxem a gente. Então, se eu assisto televisão e eu tô ficando muito preocupada, fico agitada por conta das notícias, evita assistir televisão à noite. Né? Vai assistir, ou assiste um filme, muda o canal, muda o que você vai assistir. Mas, em geral, uma luz mais baixa já vai ajudando a relaxar, né? Chazinhos também que podem ajudar a ir relaxando para dormir melhor. Então, um chazinho de melissa, camomila, folha de maracujá ajuda a diminuir a ansiedade também. Que mais? Chá de valeriana, ele é um pouco fedido. Mas chá de valeriana e mulungu é indutor de sono. Mas pode ter algumas contraindicações. Mas tem bastante gente que acaba ajudando aí o sono também, né? Para dormir melhor. E mais recentemente, no final do século passado, descobriram a fitomelatonina. É uma coisa assim razoavelmente nova, né, pra gente. Então, várias pessoas não conhecem ainda. A fitomelatonina é uma substância presente em algumas plantas que combatem os radicais livres dessas plantas, e aí eles descobriram que dentro do nosso corpo tem um efeito muito parecido com a melatonina. Então, também são alimentos bacanas para a gente incluir no nosso dia. Então, esses alimentos que têm fitomelatonina, goji berry, que dá pra gente comer à noite, por exemplo, beliscar depois das jantas de dormir, que acaba não pesando. Excelente. Então, goji berry, chazinho de hortelã com cravo, também tem hortelã quanto cravo, kiwi, broto de feijão, rabanete branco, cereja,
Cereja é tudo de bom, gente. Eu amo. Ela é muito legal, assim, pra saúde. Ela também tem fitomelatonina. Pimentão e tomate. Então dá pra gente fazer uma bela salada aí à noite, depois faz um chazinho para relaxar e toma esse chazinho comendo uns goji berries. Pronto, maravilha. E evitar esses alimentos, né, que excitam, pra gente conseguir ter uma noite de sono um pouquinho melhor. Gente, eu tô pensando. Pode É. falar. Eu tô Tô pensando pensando nesse. pessoas enlouquecidas com esse monte de dica que eu tô dando. Tipo, por onde eu começo? Eu Eu não tenho faço. dúvidas, eu tô aqui também. Ainda bem que eu vou deixar depois essa live gravada. Eu espero que eu consiga deixar. Ah, então vai. Mas porque depois eu também quero anotar tudo e pensar aqui na minha casa também. Ô, Fer, o goji berry, qual que é a quantidade que vocês indicam, né? Ó, normalmente essas frutas que estão desidratadas, elas têm um volume, né, reduzido por conta da água que tirou ali. Só que a Uhum. quantidade de carboidratos, os outros nutrientes estão ali, né, concentradinhos. Então, média assim de goji berry, cranberry, blueberry desidratado, uva passa, uma colher de sopa cheia. É Uma uma colher de sopa porção. cheia. Tá. É que eu penso, um goji berry é tão pequenininho, né? Eu fico pensando, gente, o que que é a quantidade? Gente, eu falo do goji berry que é o seguinte: você pega essa uma colher de sopa de goji berry e coloca na boca. Você mastiga, mastiga, você não engole nada, porque fica tudo grudado no dente. É uma coisa, né? Então eu falo, né? Mas assim, é bacana para a saúde, você pode colocar no meio da sua salada. Ou Sim. daquelas pessoas que têm o hábito de ficar beliscando, coloca o punhadinho na mão e vai em doses homeopáticas, uma por uma, igual uva passa, também dá para fazer Não, é isso. tipo grão de arroz, goji berry. Você tá de Entendeu? sacanagem. Mas assim, você ocupa a boca uns 15 minutos, entendeu? Para comer aquele punhadinho. Come, mastiga um, engole, depois pega outra bolotinha ali, come, engole. Então, assim, gente, eu trouxe assim bastante informação para vocês, né? Algumas pessoas vão pegar uma parte, outras vão pegar outra parte. Mas assim, comecem pelo que é mais fácil para você. E o que é mais Perfeito. fácil para um, não necessariamente é o mais fácil para o outro, né? Então, por exemplo, se eu não como nada de fruta no meu dia, experimente comendo uma fruta. Experimente comer uma fruta por dia. Coloca metas pequenas, possíveis e metas diárias. Por quê? A minha meta, então, hoje vai ser comer uma fruta. Comer uma fruta. Isso dá uma sensação de prazer, de conseguir, cheguei lá. E isso dá mais motivação, isso é dopamina. Isso dá mais motivação para a gente ir lançando outras metas. Então, assim, eu acho que independente se você está ansioso, se você é depressivo, enfim, o principal é a gente começar colocando ordem no intestino. Então, o que vocês conseguirem fazendo para ir melhorando esse intestino, excelente. Não é do dia para a noite e é sempre, isso é para a vida inteira, não tem data para terminar. Então, comecem pelo que é mais fácil para vocês. Ah, para mim é mais fácil eu começar pela fruta. Ah, não quero mais saber. Não vou mais comer adoçante, comprar coisa industrializada. Então, cada um vê por onde é mais fácil. Comecem pelo mais fácil, que quando vocês se ligarem, vocês já estão fazendo difícil. E já conseguiram muita coisa, né? Perfeito, muito bem colocado. Fer, nós já estamos aqui, ó. Tem noção? Gente, tô 50 olhando. minutos. Isso que E eu eu ainda falei, tinha um vamos monte fazer de uma dica para meia dar, hora, para as 40 pessoas minutos. não comerem. E eu tinha um Mas tá monte de vendo? dica para Tá dar para tão as pessoas não interessante, comerem é a tão parede. bom te ouvir. Fer, é tão bom te Ah, ouvir, tá vendo? Olha aí, quanta informação que bom. rica. Espero que as pessoas estejam gostando, porque eu tô falando pra caramba, né? Ó, Nossa tá, Senhora. quase ninguém tá mandando palmas pra você aqui, Fer. Para nós, não eu, você também. Não, Amore, realmente, assim, essas informações são muito valiosas, muito ricas. Eu acho que a gente talvez tenha que marcar uma outra live. Tem tanta coisa para falar. Ô, Nem Má, conseguimos ainda entrar nas perguntas. você acha que dá tempo de eu dar aquelas dicas para, assim, aquelas dicas mais práticas para as pessoas não comerem um reboco da parede agora na quarentena? A galera tá engordando super, né? Com certeza, Fer.
Eu queria, assim, é um ponto que as pessoas perguntam bastante, chegaram algumas coisas. Olha aqui, tá vindo mais pergunta aqui. Ah, a gente O pode que marcar que vocês outra, ficar acham, boa ideia. gente, da gente marcar uma outra live? Vocês concordam da gente trazer a Fer de novo aqui? Ai, gente, eu venho com o maior prazer. Ah lá, tá vendo? Ai, que legal, Ó, um gente. monte de gente concordando comigo, Fer. Ai, que Muito bom. legal, Vamos muito ficar. rica essas informações. Então, essa pode ser uma sugestão que você falou agora, e uma coisa também relacionada à ansiedade. Eu não sei, eu acho que se a gente conseguir trazer alguma coisa mais, né? Dicas para quem tá não só na quarentena, né? De uma maneira em geral, mas essa. Vamos nessa, então? Acho que dá para alinhar, né? Quarentena e ansiedade. Tá. Ó, mas você quer deixar para outra live ou eu já vou dando agora? Assim? Não, eu acho que é super válido. Eu acho que as pessoas estão esperando. A gente tem aí mais Então, uns vai. 8 minutos. Gente, vou ligar o play, vou começar a falar, tá bom? E não vou nem olhar as perguntas, porque às vezes eu me entreto aqui. Ó, então eu vou dar para vocês 8 dicas bem práticas agora para quem tá comendo tudo e mais um pouco e tá engordando nessa quarentena, tá? Gente, primeira coisa, evita ter guloseima em casa. A gente é igual criança. Tem na frente, a gente come. E a gente sabe que tá guardado no armário, porque criança ainda dá para esconder. Mas a gente não, é a gente que compra, vai lá e guarda. Então, evita comprar. Deu vontade de tomar refrigerante? Sai, compra uma latinha, toma a latinha do refrigerante, acabou, beleza. Não faz estoque em casa, para ficar mais fácil. Porque abrir a geladeira e ter um monte de refrigerante geladinho sorrindo para você é mais difícil. Vira Sacanagem, né? tortura dentro de casa. Aí não dá, né? Segunda dica, fazer lista de compra quando vocês forem no supermercado. Então, planeje o que vocês vão cozinhar aquela semana, ver o que vocês têm em casa para também não desperdiçar, não perder alimento. E escreve, faz uma listinha do que vocês precisam comprar e vão com foco no supermercado. Então, vocês vão comprar o que está naquela listinha, mais nada. Primeiro, vocês economizam ficar gastando dinheiro com tranqueira, né? E evitem ficar passeando no supermercado. Primeiro que a gente não está muito na época de ficar passeando ainda, por causa desse coronavírus. Mas assim, a gente fica passeando pelas gôndolas do supermercado, a gente sempre acha uma tranqueira nova, diferente, que quer comprar. Então, façam uma listinha, vão com foco no supermercado, compra o que precisa e vai embora. Não passa na padaria para ver o que tem de novidade, sabe? Vou só dar uma olhadinha. Não precise dar uma olhadinha no que tem. É melhor ir embora logo. É legal a gente ter opções de guloseimas, não guloseimas, né? Mas assim, opções de doces mais saudáveis em casa. Então, ter chocolate amargo, frutinhas desidratadas, fazer algumas receitinhas saudáveis, tipo juju, de fruta batido com iogurte e deixa no congelador. Para esses momentos, né, que tem vontade. No meu Instagram tem várias receitinhas desses docinhos, tá bom? Que dá para fazer. Aplicativo de comida. Acho que nunca se pediu tanto iFood na vida como nessa quarentena, né? Nossa, é Então, verdade. evitem ficar passeando pelas categorias dos aplicativos. Vão direto na categoria saudável e se virem por ali. É ali que vocês vão pedir, tá? Então, não fica vendo coisa gorda, pizzaria em promoção, combo de lanche, porque dá vontade. Então, vão com foco nos aplicativos. Outra dica, parem de seguir Instagram de comida gorda. Por quê? Você tá lá, preocupado, lógico, com a quarentena, estressado, tá em casa. Você começa a olhar o Instagram, gente, é só receita atrás de receita ou propaganda de restaurantes que tem comidas mais calóricas. Aquilo fica atiçando a gente, dá vontade de pedir. Então, parem de seguir esses. O dia que você quiser pedir uma pizza, você entra no aplicativo da pizzaria, vê o telefone, vê o cardápio e pede. Mas evita seguir, porque isso só fica atiçando a gente. E comecem a selecionar mais o que vocês vão ver no Instagram de vocês. Então, perfis que dão receitas, que tem comidas mais saudáveis, beleza? Evitar ficar muito tempo em jejum. Ficar muito tempo em jejum pode aumentar a chance de ter compulsão alimentar. Então, a pessoa fica muito tempo nesse ciclo. Restrição, que leva a compulsão. Depois a pessoa fica com peso na consciência, se sente mal, tende a fazer jejum de novo. E aí, depois,
tem outra compulsão de novo, então evitem ficar muito tempo sem comer, porque a gente acaba agindo por instinto, né? Come uma quantidade maior do que precisa. E, gente, a última dica que eu vou dar, porque daqui a pouco acho que vai dar aí o tempo, né, Má? Vai cair. Mais um minuto, Fer. Última dica, gente. Se vocês forem comer alguma tranqueira, comam com prazer. Comam ali presentes. Desliguem o celular, desliguem a TV. Na hora de comer, mesmo que seja tranqueira, o prazer é quando o alimento está na boca. Depois que engoliu, acabou o prazer. Já era. Então, saboreiem, curtam o que vocês estão comendo, se concentrem, mastiguem. Vocês não precisam comer grandes quantidades se vocês degustarem. Então, acho que a última dica é essa, senão a gente vai cair e não vai conseguir salvar a live para depois. Só para finalizar, acho que assim, realmente vamos nessa linha, vamos tentar marcar uma outra live, né, Fer? Vamos sim. Gente, não existe saúde física sem saúde emocional, não existe saúde emocional sem saúde física. O corpo é um só, né? Nós somos uma única pessoa, a gente tem que estar muito alinhado, né? Um reforça o outro. Eu tô triste, eu como errado, sei lá, com mais gordura, eu desenvolvo uma gastrite, a gastrite, enfim, uma coisa tá ali totalmente direcionada à outra. Então, vamos cuidar. Fer, você faz acompanhamento nutricional online? Faço. Tá. Chegou essa pergunta aqui. Faço sim. Faz online? Faço. Gente, quem não segue a Fer, corre lá no Insta também, né? dela. E você também, né, Má? Eu também faço. Oi, gente, quem tá surtando, vamos lá. A gente bota ordem na alimentação e procura um apoio psicológico, porque eu sei de alimentação, mas o mental é com a Má. Vou botar aqui em ordem. Eu acho que a parte mais difícil não é a alimentação, a parte mais difícil é organizar aqui. Nada tá muito fácil nessa quarentena, mas vamos seguindo juntos, né, Fer? É isso aí. Gente, boa noite. Obrigada a todos vocês que participaram. Fer, muito obrigada. É muito bom te ter aqui com a gente. Obrigada por todo o teu empenho, toda a dedicação e você ter feito isso com tanto carinho aqui pra gente. Ai, gente, eu que agradeço demais a oportunidade, o convite. E a gente se vê nas próximas lives, então. Vamos pensar em outros assuntos pra gente falar, Má. Beijo, vou encerrar aqui, senão a gente vai perder. Tchau, gente. Tchau, Fer. Beijo. Beijo.